Salve, salve galera, salve, salve nação alvinegra. Pois é, galera, era pra gente estar essa semana somente pensando no jogo contra o Corinthians. Jogo importante, o Fluminense ganhou ontem e o Botafogo precisa pontuar contra o Corinthians para poder voltar, né, a ocupar a quinta colocação. Acho viável, acho bastante viável que o Botafogo consiga um bom resultado na Neoquímica Arena. Mas, infelizmente, a gente não tem outra coisa a falar, a pensar e a se preocupar do que essa sandice, essa imbecilidade, essa idiotice, essa canalice feita pelo clube social através da marionete chamado João Paulo e do mentor, né, daquele que manipula o Carlos Augusto Montenegro. Os caras entram na justiça, um juiz que não entende porra nenhuma da lei da SAF, pega lá e logo responde positivo aquilo que o social pediu, e aí, pasmem, a SAF, que detém 90%, que é quem coloca dinheiro para contratar, que é quem coloca dinheiro para pagar jogador, que é quem paga as dívidas. A SAF, para vender jogador, vai ter que dar satisfação àquele que tem 10% e que não coloca um tostão para contratar e nem para pagar salário. Então, infelizmente, e é triste a gente ter que falar isso, mas no nosso país, no Brasil, nada é sério. Nada é sério. As SAFs, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, as SAFs funcionam. No Brasil, cara, você não tem segurança jurídica, cara, pra nada. Esse país aqui é incrível, velho. É incrível como a insegurança jurídica perdura nesse país. Mas, segundo o GE, no John Textor, ele convocou os membros, né, do Conselho Internacional da Igofutebol para tentar encerrar as questões jurídicas para as arestas com o clube social. Evidentemente que quando se fala em aparar aresta é para que a Igor possa ter a autonomia que ela tem, que ela deve ter, para contratar, para vender a hora que ela quiser. É ela quem bota o dinheiro, né? E não ficar dando satisfação, né? Engraçado, né? Você simplesmente compra uma empresa falida e aí depois você vai ter que dar satisfação daquilo que você está fazendo para quem faliu a empresa. O Brasil é fantástico, né, cara? Como diz uma música, né, minhas bandas preferidas, né, que é o Camisa de Vento, ninguém segura esse país. Esse é o país do futuro, galera. Se eu escuto desde que eu nasci. E espero que o John Textor possa, nessa reunião aí com o pessoal da Igor, resolver essas questões jurídicas aí, também, que já estão enchendo o saco também, e possa recorrer dessa decisão e possa derrubar essa decisão aí da justiça e que coloque esse pessoal do clube social lá no seu lugar, o lugar dele, no limbo, né, lá no limbo. E os caras, eles parecem que não são botafoguenses. Porque os caras fazem um bagulho desse no momento em que o Botafogo está planejando o ano de 2026. No momento em que o Botafogo está conversando com os jogadores para reforçar o elenco. Mas nós não podemos vender jogador. Cara, qualquer empresa tem que vender para poder comprar. O Botafogo ainda não é autossustentável. O Botafogo não tem nenhum jogador da base que ele possa vender por um balaio de dinheiro igual o Palmeiras, igual o Flamengo faz. Vai fazer o quê? Tem que vender para poder comprar. E aí os caras me entram na justiça podendo
simplesmente arrebentar com o planejamento do Botafogo para o ano que vem. Então, eu sinceramente espero que isso aí se resolva o mais rápido possível e que o Textor possa ter aprendido, e acho que aprendeu, porque ontem na rede social dele ele postou agradecimento ao Ducésio e pediu desculpa ao Ducésio e disse que eles engraxaram o sapato do cara errado, fazendo alusão onde quando a gente ganhou a Libertadores ele engraxou o sapato do Montenegro. Ainda bem que viu a tempo que no clube social pouquíssimas pessoas você pode confiar. A maioria está vendo que o Botafogo está crescendo, que está se estruturando, que o Botafogo está com as suas dívidas equacionadas e que o Botafogo está começando a ser um clube que já vai ser autossustentável. Eles começam a pensar de novo em estender seus tentáculos e querer voltar a comandar o futebol. Mas isso eu tenho certeza que nenhum torcedor do Botafogo quer. E a gente não vai permitir. Isso vocês podem ficar sabendo disso. O lugar de vocês é lá no clube social. Fiquem lá. Vai cuidar de piscina, vai cuidar do basquete, vai cuidar do vôlei, vai cuidar do remo, que nem isso o seu João Paulo sabe fazer. Nem isso. Porque quase acabou com o remo. O lugar de vocês não é mais o futebol. O futebol do Botafogo é para quem sabe fazer, quem sabe trabalhar, para quem é profissional. Vocês colocaram o Botafogo no fundo do poço e toda vez que o Botafogo chegava no fundo do poço, vocês cavavam um pouquinho mais para o Botafogo afundar. Então, o tempo de vocês passou. Deu. Nós não queremos mais vocês lá. E a Fúria Jovem do Botafogo divulgou uma nota que eu assino embaixo, onde eles dizem: a Fúria Jovem do Botafogo vem a público reiterar sua posição firme em defesa do futuro do nosso clube. Mais uma vez, preste atenção, mais uma vez os mesmos ratos que afundaram o Botafogo em mais de 1 bilhão em dívida ressurgem das sombras, tentando desestabilizar e prejudicar o processo de profissionalização do futebol alvinegro. Estamos plenamente cientes de que a SAF enfrenta turbulências e desafios internos. Não foi o melhor ano dentro de campo. Agora preste atenção nessa parte aqui, gente, que é uma coisa que vocês não podem esquecer. Mas é inegável, o pior ano da SAF ainda foi melhor do que os últimos anos do Botafogo Associativo. Isso aqui é fato. Fato, e todo torcedor do Botafogo tem que estar com isso aqui na cabeça. E continua. Isso é um fato que incomoda os que lucraram com o caos. Seguiremos vigilantes, atuantes e incansáveis em defesa do Botafogo, do profissionalismo e do futuro que queremos para o clube que amamos. Concluiu. E é isso. Parabéns à Fúria Jovem. E que as demais torcidas do Botafogo possam também ir, né, nessa direção, porque só assim essas múmias do clube social vão aquietar e talvez acordarem e descobrirem que passou o tempo deles. O novo sempre vence, já dizia o poeta. Então, galera, não podemos esmorecer, não podemos tapar os olhos para a tentativa de golpe que esses caras estão querendo fazer. Eles não estão fazendo isso porque estão protegendo o Botafogo. Mentira, eles estão fazendo isso para ver se conseguem nos enganar e daqui a pouco, quando a gente fechar os olhos, quando a gente abrir, eles estão lá no futebol do Botafogo de novo. Isso a gente não pode permitir. Nunca mais, nunca mais. Esses caras foram o câncer do Botafogo. E a gente não pode deixar que o câncer volte. Esses caras a gente tem que expurgar do Botafogo. Saudações alvinegras. Boa sexta para todos.